Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada, descendentes de Levi, seu ministério e suas cidades. Primeiras Crônicas 6:1. E os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Segundas Crônicas 6:2. E os filhos de Coate, Anão, Izá, Hebron e Uziel. Primeiras Crônicas 6:3. E os filhos de Arão, Araão e Moisés, e Miriam. E os filhos de Araão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Tamar. Primeiras Crônicas 6:4. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. Primeiras Crônicas 6:5. E Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. Primeiras Crônicas 6:6. E Uzi gerou a Zeraías, Zeraías gerou a Meraiote. Primeiras Crônicas 6:7. E Meraiote gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube. Primeiras Crônicas 6:8. E a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aiamás. Primeiras Crônicas 6:9. A Aimás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Primeiras Crônicas 6:10. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Primeiras Crônicas 6:11. E Azarias gerou a Marias, e a Maria gerou a Itube. Primeiras Crônicas 6:12. E a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. Primeiras Crônicas 6:13. E Salum gerou a Euquias, e Euquias gerou a Azarias. Primeiras Crônicas 6:14. E Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Jeozadok. Primeiras Crônicas 6:15. E Zeodok foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Primeiras Crônicas 6:16. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Primeiras Crônicas 6:17. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Primeiras Crônicas 6:18. E os filhos de Coate, Arão, Izá, e Hebron e Uziel. Primeiras Crônicas 6:19. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo seus pais. Primeiras Crônicas 6:20. De Gerson, Libni, seu filho, Jaate, seu filho, Zima, seu filho. Primeiras Crônicas 6:21. Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatearai, seu filho. Primeiras Crônicas 6:22. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assi, seu filho. Primeiras Crônicas 6:23. Elcana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Azir, seu filho. Primeiras Crônicas 6:24. Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, Saul, seu filho. Primeiras Crônicas 6:25. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Primeiras Crônicas 6:26. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Primeiras Crônicas 6:27. E seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana. Primeiras Crônicas 6:28. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo Abias. Primeiras Crônicas 6:29. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho, Simei, seu filho, Uzá. Primeiras Crônicas 6:30. Seu filho Simea, seu filho Raguia, seu filho Asaías. Primeiras Crônicas 6:31. Estes são, pois, que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve reforço. Primeiras Crônicas 6:32. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação, com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Primeiras Crônicas 6:33. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Remã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Primeiras Crônicas 6:34.
filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. 1 Crônicas 6, 35. Filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai. 1 Crônicas 6, 36. Filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. 1 Crônicas 6, 37. Filho de Taate, filho de Assi, filho de Abiasaf, filho de Corá. 1 Crônicas 6, 38. Filho de Zá, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. 1 Crônicas 6, 39. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simea. 1 Crônicas 6, 40. Filho de Micael, filho de Baazeias, filho de Malquias. 1 Crônicas 6, 41. Filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías. 1 Crônicas 6, 42. Filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei. 1 Crônicas 6, 43. Filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. 1 Crônicas 6, 44. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque. 1 Crônicas 6, 45. Filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Uquias. 1 Crônicas 6, 46. Filho de Anzim, filho de Bani, filho de Semé. 1 Crônicas 6, 47. Filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. 1 Crônicas 6, 48. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. 1 Crônicas 6, 49. E Arão, seus filhos, queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. 1 Crônicas 6, 50. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéas, seu filho Abisua. 1 Crônicas 6, 51. Seu filho Buqui, seu filho Zi, seu filho Seraías. 1 Crônicas 6, 52. Seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube. 1 Crônicas 6, 53. Seu filho Zadok, seu filho Aiemás. 1 Crônicas 6, 54. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. 1 Crônicas 6, 55. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os seus arrebaldes que a rodeiam. 1 Crônicas 6, 56. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné. 1 Crônicas 6, 57. E os filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebron e Libna, e os seus arrebaldes, e Jati e Estimoa, e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6, 58. E Ilém e os seus arrebaldes, e Debi e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6, 59. E Azã e os seus arrebaldes, e Bet-Semes e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6, 60. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrebaldes, e Alemete e os seus arrebaldes, e Anatote e seus arrebaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. 1 Crônicas 6, 61. Mas os filhos de Coate, que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. 1 Crônicas 6, 62. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Isacar e da tribo de Assé, e da tribo de Naphtali e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. 1 Crônicas 6, 66. 63. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulun, por sorte tiveram 12 cidades. 1 Crônicas 6, 64. Assim deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6, 65. E deram-lhes por sorte estas cidades, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão,
e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram seus nomes. 1 Crônicas 6:66. E, quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as famílias do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim. 1 Crônicas 6:67. Porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e os seus arrebaldes, nas montanhas de Efraim, como também Jessé e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:68. Jocmeão e os seus arrebaldes, e Bet-Aron e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:69. E Aijalon e seus arrebaldes, e Gat-Rimon e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:70. E da meia tribo de Manassés, Ané e os seus arrebaldes, e Bileão e seus arrebaldes. Estas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. 1 Crônicas 6:71. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrebaldes, e Astarote e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:72. E da tribo de Isacar, Guedes e os seus arrebaldes, e Daberate e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:73. E Ramote e os seus arrebaldes, e Anem e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:74. E da tribo de Assé, Massal e seus arrebaldes, e Abdom e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:75. E Rucoque e seus arrebaldes, e Reob e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:76. E da tribo de Naftali, Guedes em Galiléia e seus arrebaldes, e Ramon e os seus arrebaldes, e Quiri e Ataim e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:77. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulun, tiveram a Rimono e os seus arrebaldes, e Atabó e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:78. E da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, Bezé, no deserto, e os seus arrebaldes, e Jaza e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:79. Quedemote e os seus arrebaldes. E Amefate e seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:80. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrebaldes. E Manaim e os seus arrebaldes. 1 Crônicas 6:81. E Resbom e os seus arrebaldes. E Jazé e os seus arrebaldes. Vejamos alguns comentários no rodapé sobre o capítulo 6 do livro de 1 Crônicas da Bíblia Sagrada. Diz assim, com relação ao versículo 1, 6:1. Os filhos de Levi são relacionados nessa parte mais extensa da genealogia de Israel. Esta ênfase sobre Levi e Judá é coerente com o enfoque do cronista sobre o trono de Davi e o templo. A genealogia de Levi é dividida em 4 partes. A genealogia sumo sacerdotal da linhagem de Arão é apresentada em primeiro lugar. Em seguida, os filhos de Levi são divididos em 3 grupos, cada um liderado por um filho, Gerson, Coate e Merari. Os músicos do templo foram nomeados por Davi e outros levitas estavam subordinados à linhagem de Arão. Por fim, são mencionados os lugares em que os levitas habitavam por todo o Israel. Com relação aos versículos de 3 a 15, diz assim, a genealogia da linhagem sumo sacerdotal é citada aqui, começando em Levi, passando por Arão e Eleazar, da parte de Coate. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos pelo Senhor por causa do pecado. A linhagem predominante de sumo sacerdote descendentes de Eleazar, se estende até o templo de Salomão e termina com o exílio. O cronista enfoca o tempo com uma explicação referente a Azarias. E Uquias foi sumo sacerdote durante as reformas de Josias. Seraías foi morto no tempo do exílio. Alguns nomes como de Joaida, Azarias e Urias, entre outros, não aparecem nesta genealogia. Com relação aos versículos de 16 a 28, há o seguinte comentário.
Os levitas eram descendentes dos 3 filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os versículos anteriores apresentaram a linhagem sacerdotal da parte de Arão, filho de Coate. Vemos aqui a linhagem de Coate da parte de Aminadab, de acordo com a tradição levítica. Coate é a linhagem predominante de Levi. Aminadab pode ser outro nome para Isá, ou talvez um acréscimo genealógico. O cronista usa esse nome deliberadamente a fim de estabelecer uma ligação entre os levitas e Davi. Arão se casou com a filha de Aminadab, da tribo de Judá. Samuel, chamado em outros textos de Efraimita, exerceu funções levíticas. Bem, com relação ao versículo 31, diz o seguinte: os músicos do templo eram descendentes dos filhos de Levi: Remã de Coate, Asaf de Gerson, Etan de Merari. Apesar dos músicos terem sido nomeados por Davi, a descrição da sua linhagem desde Levi legitima essa nomeação segundo a vontade de Deus. Com relação ao versículo 54, diz assim, é o último comentário: os levitas não receberam uma herança específica dentro da terra prometida. Em vez disso, foram espalhados por todo Israel. Se assentaram em terras doadas pelas outras tribos. As cidades centrais de Hebron, em Judá, e Siquém também aparecem no início de cada resumo. Quando são mencionados juntos, os nomes de Judá e Efraim se referem a todo Israel. Todas as outras tribos contribuíram com os levitas. Bem, encerramos hoje a leitura do capítulo 6 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Por maior que sejam as dificuldades que possamos enfrentar, nós nunca podemos esquecer que o Senhor está no comando de todas as coisas e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Temos que nos submeter à sua vontade, sempre consultá-lo com relação às nossas iniciativas, em relação às nossas escolhas. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.